Existe um detalhe no Evangelho de João que 99% dos cristãos nunca perceberam. É tão pequeno, tão aparentemente insignificante, que passou despercebido por 16 séculos. Até que um filósofo judeu excomungado, vivendo isolado numa casa modesta nos arredores de Haia, percebeu algo bizarro enquanto traduzia o texto original do grego para o latim. A ressurreição de Lázaro acontece no capítulo 11 de João. É detalhada, dramática, cheia de testemunhas. Jesus chora. Marta e Maria se desesperam. Os judeus lamentam. Lázaro está morto há 4 dias, tempo suficiente para o corpo começar a apodrecer sob o calor da Palestina. E então Jesus ordena que removam a pedra do túmulo e grita: Lázaro, vem para fora. O homem morto sai caminhando, ainda envolto nas faixas funerárias. Esse é, objetivamente falando, o milagre mais espetacular atribuído a Jesus. Mais impressionante que multiplicar pães, mais dramático que acalmar tempestades, mais definitivo que curar leprosos. É a vitória absoluta sobre a morte. É a prova cabal de que Jesus não era apenas um profeta, mas possuía poder divino genuíno. Então, por que diabos Mateus, Marcos e Lucas não mencionam isso nenhuma vez? Baruch Spinoza fez essa pergunta em voz alta durante um jantar com amigos em 1665, e o silêncio constrangedor que se seguiu durou quase 1 minuto inteiro, porque ninguém tinha uma resposta razoável. Os 3 evangelhos sinóticos registram milagres menores com riqueza de detalhes, mas simplesmente ignoram o maior de todos, como se fosse possível esquecer de mencionar que Jesus ressuscitou um cadáver em decomposição na frente de dezenas de testemunhas. Aquela pergunta se alojou na mente de Spinoza como um espinho. Nos 5 anos seguintes, ele fez algo que nenhum teólogo da época ousaria. Tratou o Evangelho de João como trataria qualquer outro documento histórico antigo, sem reverência, sem pressuposições de infalibilidade. Apenas análise fria, metódica, implacável. E o que ele descobriu foi tão perturbador que seus próprios amigos, homens iluminados e de mente aberta, imploraram para que ele queimasse o manuscrito. Alguns chegaram a oferecer dinheiro. Um deles ameaçou romper a amizade se Spinoza publicasse aquilo, porque o texto não apenas questionava um milagre, ele desmontava a credibilidade do próprio evangelista João. Spinoza encontrou contradições internas no relato, inconsistências cronológicas, detalhes que não faziam sentido à luz do contexto histórico e geográfico da Palestina do século I. E quanto mais ele investigava, mais óbvia ficava a conclusão. Ou João estava mentindo deliberadamente, ou estava registrando algo completamente diferente do que a tradição cristã acredita. A análise completa tem 47 páginas manuscritas em latim. Nunca foi publicada durante a vida de Spinoza. Circulou apenas em cópias clandestinas entre um círculo restrito de intelectuais europeus. E mesmo hoje, 3 séculos e meio depois, raramente é discutida abertamente em seminários teológicos. Não porque os argumentos de Spinoza foram refutados, mas porque ninguém conseguiu refutá-los de forma satisfatória. Você está prestes a descobrir o que realmente está escrito no capítulo 11 de João, quando você remove a camada de interpretação teológica e lê o texto como ele foi escrito. Vai descobrir por que Jesus deliberadamente esperou até Lázaro estar morto há exatamente 4 dias antes de ir a Betânia. Vai entender por que Marta e Maria reagiram daquela forma específica. Vai perceber por que os judeus que choravam desempenham um papel tão estranho na narrativa. E vai entender por que Lázaro, o homem que experimentou a morte e voltou, nunca mais diz uma única palavra registrada em todo o Novo Testamento. No final, você vai ter que tomar uma decisão. Ou Spinoza estava completamente errado e era apenas um herege tentando destruir o cristianismo por raiva de ter sido excomungado. Ou ele estava certo, e a ressurreição de Lázaro é a maior farsa já perpetrada na história da religião ocidental. Spinoza começou sua análise fazendo algo radical para a época. Ignorou completamente 2000 anos de interpretação teológica e voltou ao texto original em grego koiné, não a Vulgata Latina de Jerônimo, não as traduções para o holandês ou alemão que circulavam entre os protestantes. O grego original do Evangelho de João
Tal como foi escrito no final do século I, a primeira coisa que ele percebeu foi linguística. A palavra que João usa para descrever a condição de Lázaro antes de Jesus chegar não é nécros, o termo grego padrão para cadáver ou morto definitivamente. João usa koimao, que literalmente significa dormir ou estar adormecido. Essa escolha de palavra não é acidental. Em todo o Novo Testamento, quando os evangelistas querem deixar absolutamente claro que alguém está irrevogavelmente morto, eles usam nécros ou thanatos. Mas aqui, João deliberadamente escolhe uma palavra ambígua. Mais estranho ainda, quando os discípulos não entendem o que Jesus quer dizer com Lázaro está dormindo, Jesus precisa esclarecer e diz textualmente, Lázaro morreu. Mas mesmo nessa clarificação, o verbo usado não é apotnesco, morrer completamente, mas sim koimao, novamente, apenas conjugado diferente. É como se João estivesse jogando um jogo linguístico, deixando pistas para leitores futuros que soubessem grego notarem a ambiguidade deliberada. Spinoza anotou isso na margem do manuscrito com uma observação cortante. Por que João usa linguagem evasiva se está descrevendo o milagre mais importante da vida de Jesus? Um evangelista que quer convencer seus leitores de um fato extraordinário usa linguagem precisa, não ambígua. Mas a análise linguística era apenas o começo. O verdadeiro problema estava na cronologia dos eventos. Vamos reconstruir a linha do tempo, exatamente como João a apresenta. Dia 1. Lázaro fica doente em Betânia. Maria e Marta enviam uma mensagem urgente para Jesus, que está em algum lugar além do Jordão, a aproximadamente 30 quilômetros de distância. A mensagem diz, Senhor, aquele que amas está doente. Note o tom, não é está morrendo, não é corre, não há tempo, mas simplesmente está doente, como se fosse algo sério, mas não desesperador. Dia 2. Jesus recebe a mensagem e faz algo absolutamente incompreensível. Não vai. João registra textualmente. Quando ouviu que Lázaro estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Isso é bizarro em múltiplos níveis. Jesus ama Lázaro. João deixa isso explícito no texto. Betânia fica a menos de uma jornada de um dia de caminhada. E mesmo assim, Jesus deliberadamente espera. Dia 3. Jesus continua esperando. Nenhuma explicação dada. Dia 4. Jesus finalmente diz aos discípulos, vamos para a Judéia. Os discípulos protestam porque quase foi apedrejado lá recentemente. Jesus insiste, e então faz aquela declaração estranha sobre Lázaro estar dormindo. Dia 5. Jesus e os discípulos viajam de volta para Betânia. Dia 6. Jesus chega. E João registra. Lázaro já estava no túmulo havia 4 dias. Spinoza parou aqui e fez uma conta simples. Se Lázaro estava morto há 4 dias quando Jesus chegou e Jesus levou 2 dias para viajar, significa que Lázaro morreu exatamente no momento em que Jesus recebeu a mensagem dizendo que ele estava doente. Não depois. Não gradualmente. No exato momento. Isso criava uma impossibilidade lógica. Como Maria e Marta podiam enviar uma mensagem dizendo está doente se Lázaro já estava morto? A menos que ele não estivesse morto. A menos que ele estivesse em coma profundo, cataléptico, em um estado que parecia morte, mas não era. E aqui Spinoza fez uma nota histórica crucial. A medicina do século I era primitiva. Não havia estetoscópios. Não havia como medir pulso com precisão. Não havia conceito de coma ou morte cerebral. As pessoas eram declaradas mortas quando paravam de respirar visivelmente e o corpo esfriava. Mas um estado cataléptico, causado por epilepsia severa, derrame ou certas doenças neurológicas, podia facilmente ser confundido com morte. E havia um procedimento cultural específico entre os judeus da época que tornava tudo isso ainda mais suspeito. Pela lei judaica, um corpo precisava ser enterrado antes do pôr do sol do dia da morte. Mas havia uma exceção. Se houvesse dúvida sobre a morte real da pessoa, a família podia esperar até 3 dias para verificar se havia sinais de vida. Após 3 dias, a decomposição tornava-se evidente e irreversível. Então,
No quarto dia não havia mais dúvida. 4 dias. Jesus esperou até o quarto dia. Não 3, não 5, exatamente 4. O tempo necessário para que, segundo a tradição judaica, não houvesse mais ambiguidade sobre a morte. O momento em que todos acreditariam que Lázaro estava definitivamente morto, mas logo antes da decomposição avançada, tornar impossível qualquer recuperação, caso ele ainda estivesse vivo. Spinoza circulou essa observação no manuscrito 3 vezes e escreveu ao lado: coincidência ou cálculo? Mas havia mais. Muito mais. A geografia do evento continha anomalias que ninguém havia questionado. Betânia ficava a apenas 3 quilômetros de Jerusalém. Era praticamente um subúrbio. E Lázaro não era uma pessoa qualquer. Era amigo próximo de Jesus, rico o suficiente para ter uma propriedade com túmulo particular, escavado na rocha. Sua família era conhecida. Sua morte teria atraído atenção significativa. E, no entanto, nos outros 3 evangelhos, silêncio absoluto. Mateus registra que Jesus visitou Betânia múltiplas vezes. Marcos também. Lucas descreve uma refeição na casa de Maria e Marta, mas nenhum deles menciona um irmão chamado Lázaro. Nenhum deles menciona um túmulo. E nenhum deles menciona o milagre mais espetacular da carreira de Jesus, acontecendo a 3 quilômetros de Jerusalém, a cidade mais importante da Judéia. Como isso é possível? Como 3 evangelistas podem simplesmente esquecer de mencionar que Jesus ressuscitou um homem morto há 4 dias na frente de dezenas de testemunhas, a poucos quilômetros do Templo de Jerusalém? Spinoza considerou 3 possibilidades. Primeira, Mateus, Marcos e Lucas não souberam do milagre. Mas isso é absurdo. Todos os 3 evangelistas registram eventos em Betânia. Marcos até menciona especificamente Simão, o leproso, que morava lá. Como poderiam não saber da ressurreição de Lázaro? Segunda, eles souberam, mas não consideraram importante o suficiente para registrar. Ainda mais absurdo, ressuscitar um cadáver em decomposição não é importante? Então, o que seria? Terceira possibilidade. Eles sabiam que não havia acontecido um milagre genuíno. Sabiam que Lázaro não estava realmente morto. E por isso não registraram o evento como milagre. Apenas João, escrevendo décadas depois, quando todas as testemunhas oculares já estavam mortas, quando a história já havia se transformado em lenda, registrou o evento como ressurreição. E mesmo assim, deixou o texto cheio de ambiguidades linguísticas e inconsistências cronológicas que sugerem que ele sabia da verdade, mas estava embelezando a história para fins teológicos. Spinoza fechou o Evangelho de João naquele dia e começou a escrever suas conclusões preliminares. Ele ainda não tinha evidência definitiva, ainda não tinha a prova irrefutável, mas já tinha algo devastador: dúvida razoável. E no mundo da análise histórica, dúvida razoável é suficiente para questionar a veracidade de qualquer relato, sagrado ou não. Mas ele ainda não tinha terminado, porque a verdadeira bomba estava nas palavras exatas que Marta e Maria disseram quando viram Jesus. E quando Spinoza percebeu o padrão naquelas palavras, tudo ficou cristalino. Spinoza passou 3 semanas inteiras focado em um único versículo, João 11:21. Parece obsessivo, mas quando você entende o que ele estava procurando, faz todo o sentido. Marta sai correndo de Betânia quando ouve que Jesus está chegando. Ela não espera ele entrar na vila. Não espera que ele chegue à casa. Ela o intercepta na estrada antes que ele possa ver qualquer outra pessoa. E a primeira coisa que ela diz é: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. À primeira vista, parece apenas lamento, uma expressão de tristeza. Mas Spinoza notou algo estranho. Marta não diz: por favor, ressuscita meu irmão. Não diz: tu podes fazer algo ainda. Não pede um milagre. Ela simplesmente afirma um fato condicional do passado. Se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Isso é importante, porque implica que a presença de Jesus teria impedido a morte, não revertido ela. É uma afirmação sobre prevenção, não sobre ressurreição. Mas a coisa fica realmente bizarra quando Maria aparece. Ela também corre para encontrar Jesus fora da vila. E ela diz:
palavra por palavra, exatamente a mesma frase. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Agora pense nisso. Duas irmãs, em momentos diferentes, dizem exatamente a mesma coisa, palavra por palavra. Em grego, a frase é Kyrie eieshode ok anapetanen ho adelphos mou. Idêntica, sem variação. Spinoza anotou: pessoas em luto genuíno não falam em uníssono como se tivessem ensaiado. Elas improvisam, gaguejam, choram. Cada pessoa expressa sua dor de forma única. Mas aqui, é como se estivessem recitando um script. E havia outro detalhe perturbador. Quando Marta vai avisar Maria que Jesus chegou, João registra que ela a chamou secretamente. Por que secretamente? Se Jesus é amigo da família, se ele veio consolar, por que o encontro precisa ser discreto? Por que Maria precisa sair escondida da vila para encontrá-lo? A resposta óbvia é: porque algo estava sendo escondido dos outros judeus que estavam na casa chorando com ela. Spinoza começou a montar um cenário alternativo. E se Marta e Maria sabiam que Lázaro não estava realmente morto? E se elas haviam chamado Jesus justamente porque ele tinha conhecimento de medicina ou experiência com estados catalépticos? E se o plano, desde o início, era fazer parecer uma ressurreição milagrosa para consolidar a fé dos seguidores de Jesus? Parece conspiração louca, mas Spinoza tinha evidências textuais para sustentar isso. Primeiro, Jesus demonstra conhecimento prévio. Quando os discípulos perguntam por que estão indo para a Judéia, onde quase foi apedrejado, Jesus responde: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para acordá-lo. Note, não vou ressuscitá-lo dos mortos, vou acordá-lo. Como se Jesus soubesse que Lázaro estava em coma, não morto. Segundo, a demora calculada de 2 dias. Se Jesus realmente podia ressuscitar mortos a qualquer momento, por que esperar? A explicação teológica tradicional é que Jesus queria que o milagre fosse ainda mais impressionante. Mas a explicação prática é diferente. Ele estava esperando tempo suficiente para Lázaro ser declarado oficialmente morto, segundo a tradição judaica, 3 dias. Mas não tanto a ponto de decomposição avançada tornar impossível sua recuperação. Terceiro, o comportamento das irmãs. Marta não chora quando vê Jesus. Ela não colapsa em desespero. Ela tem uma conversa teológica surpreendentemente calma sobre ressurreição. E quando Jesus diz, teu irmão ressurgirá, ela responde, sei que ressurgirá na ressurreição, no último dia. Ela não está falando sobre agora. Ela não está esperando um milagre imediato. Ela está falando sobre escatologia futura. Spinoza sublinhou essa passagem e escreveu: se Marta realmente acreditasse que Jesus podia e ia ressuscitar Lázaro naquele momento, ela não responderia assim. Ela diria, sim, ressuscita-o agora. Mas ela não diz isso, porque ela não está esperando um milagre, ela está esperando outra coisa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, e quero que você realmente pense sobre isso antes de continuar. Se você fosse Marta, se seu irmão tivesse morrido 4 dias atrás, se você realmente acreditasse que Jesus tinha poder para ressuscitar mortos, porque você já tinha ouvido falar dos outros milagres dele, tinha visto coisas inexplicáveis, o que você faria quando ele finalmente aparecesse? Você ficaria calma? Teria uma discussão filosófica sobre ressurreição futura? Ou você imploraria, gritaria, se jogaria aos pés dele chorando e suplicando, por favor, traga meu irmão de volta. Marta não faz isso. Maria não faz isso. Elas recitam a mesma frase ensaiada e depois têm conversas surpreendentemente compostas para pessoas em luto profundo. Escreve nos comentários agora. Isso te parece comportamento genuíno de pessoas que perderam alguém que amavam? Ou parece encenação? E se você está achando isso perturbador, se está começando a ver rachaduras na história que sempre aceitou como verdade absoluta, então você está no caminho certo, porque Spinoza não está tentando destruir sua fé. Ele está te ensinando a ler textos antigos com olhos críticos. E se você quer seguir essa investigação até o fim, se inscreve no canal agora. Porque o que vem a seguir vai ficar ainda mais complicado. Vamos dissecar o momento exato da suposta ressurreição.
E você vai descobrir que as próprias palavras de João contradizem a interpretação tradicional. Mas, voltando ao manuscrito de Spinoza, ele estava construindo um caso, passo a passo, evidência por evidência. E a próxima peça do quebra-cabeça estava no comportamento dos judeus que choravam. João menciona repetidamente que havia judeus da Judéia que tinham vindo consolar Maria e Marta. Eles estavam na casa, chorando com a família, e quando Maria sai correndo para encontrar Jesus, João registra: os judeus que estavam com ela na casa, consolando-a, ao verem que Maria se levantou depressa e saiu, seguiram-na. Por que eles a seguiram? A explicação tradicional é que acharam que ela estava indo ao túmulo chorar, mas isso não faz sentido. Por que ela iria ao túmulo em disparada? Por que ela sairia correndo da casa onde estava sendo consolada? A explicação alternativa é mais perturbadora. Eles seguiram porque desconfiaram, porque perceberam que algo estava acontecendo, porque Marta tinha acabado de sair secretamente e voltado, e agora Maria também estava saindo. E aqui está o detalhe que Spinoza considerou definitivo. Quando os judeus chegam ao local onde Jesus está, eles veem Maria chorando e também choraram. Mas eles não testemunham o que acontece depois. João não diz que eles foram ao túmulo, não diz que eles viram Lázaro sair, não diz que eles se converteram ali mesmo diante do milagre óbvio. Na verdade, o próximo registro sobre esses judeus é devastador. Alguns deles foram aos fariseus e lhes contaram o que Jesus tinha feito. Alguns deles viraram informantes. Alguns deles foram direto às autoridades religiosas denunciar Jesus. Isso faz sentido se eles testemunharam um milagre genuíno? Se eles viram com os próprios olhos um cadáver em decomposição sair caminhando da tumba? Você testemunha algo assim e sua reação é ir contar para os fariseus como quem denuncia um criminoso? Spinoza argumentou que a reação dos judeus só faz sentido se eles perceberam a farsa, se eles viram que não houve milagre real, apenas teatro religioso. E alguns deles ficaram indignados o suficiente para denunciar Jesus às autoridades. Mas o argumento mais poderoso de Spinoza ainda estava por vir, porque ele tinha guardado a peça central para o final da análise, a peça que tornava impossível negar sua conclusão: o túmulo. Spinoza tinha uma cópia do texto grego de João diante dele, com cada palavra do capítulo 11 numerada e anotada. E quando chegou nos versículos 38 a 41, ele parou por 2 dias inteiros, não porque não entendia o grego, mas porque não conseguia acreditar que ninguém tinha notado aquilo antes. Versículo 38. Jesus, profundamente comovido outra vez, foi ao túmulo. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Versículo 39. Disse Jesus: tirem a pedra. Agora vamos devagar aqui. Jesus diz: tirem a pedra. Imperativo presente. Uma ordem para que removam algo que está obstruindo a entrada. Mas aqui está o problema. Versículo 38 diz que havia uma pedra colocada, epekeitai em grego, tempo perfeito, na entrada. Tempo perfeito indica uma ação completada no passado, cujos efeitos continuam no presente. A pedra estava lá, selando o túmulo, como era costume, mas então vem o versículo 41. Então tiraram a pedra. Spinoza circulou essas 3 linhas e escreveu na margem: impossibilidade cronológica, porque entre o verso 39, Jesus ordena que tirem a pedra, e o verso 41, eles tiram a pedra. Há 2 versículos inteiros registrando uma conversa. Marta protesta, dizendo que o corpo já fede. Jesus responde sobre glória de Deus. Essa conversa levaria pelo menos 20, 30 segundos. Mas a remoção da pedra de um túmulo judaico do século I não era questão de 30 segundos. Essas pedras eram enormes, cilindros de pedra calcária, pesando facilmente 200, 300 quilos, roladas em uma calha inclinada para selar a entrada. Remover uma dessas pedras requeria vários homens fortes e pelo menos 5 a 10 minutos de esforço coordenado. Então, ou a pedra foi removida antes de Jesus chegar, e o texto está omitindo isso, ou a pedra nunca estava realmente selando o túmulo em primeiro lugar, ou há um erro cronológico grave no relato de João. Spinoza explorou cada possibilidade.
Se a pedra já estava removida quando Jesus chegou, por que João registra que estava colocada na entrada? Porque Jesus ordena que a removam. Porque Marta protesta sobre o cheiro se a tumba já estava aberta, a menos que a pedra estivesse apenas encostada, não selada, não rolada no lugar e travada como deveria estar em um enterro definitivo. E aqui Spinoza fez uma observação crucial sobre práticas funerárias judaicas. Quando havia dúvida sobre se alguém estava realmente morto, a família às vezes colocava o corpo em um túmulo provisório com a pedra apenas encostada, não selada, para permitir verificação nos próximos dias. Era um procedimento excepcional, mas documentado em textos rabínicos da época. Se Lázaro tinha sido colocado em um túmulo provisório justamente porque havia dúvida sobre sua morte real, então tudo fazia sentido. A pedra estava encostada, não selada. Jesus não estava ordenando que a removessem completamente, apenas que a empurrassem para o lado, o que 1 ou 2 homens poderiam fazer em segundos, e havia mais. A descrição do túmulo em si continha anomalias. João diz que era uma gruta, spelaion em grego, não um túmulo escavado na rocha. O termo comum seria mnemeion ou tafos, uma gruta natural ou seminatural. Isso era incomum. Túmulos judaicos ricos da época eram cuidadosamente escavados, com espaços específicos para corpos, fechados com pedras cilíndricas perfeitamente cortadas. Mas uma gruta? Uma gruta sugere algo mais apressado, menos formal, mais consistente com um enterro provisório do que com um sepultamento definitivo. Spinoza também notou que João não menciona os rituais funerários usuais. Em enterros judaicos adequados, o corpo era lavado, ungido com especiarias, envolto em linho limpo e colocado em uma posição específica. João menciona apenas que Lázaro estava envolvido em faixas e tinha um sudário no rosto. Faixas, queiria em grego, eram usadas em enterros provisórios ou em casos onde havia dúvida sobre a morte. Não era o procedimento normal. O procedimento normal envolvia enrolar o corpo inteiro em um sudário contínuo de linho, não amarrá-lo com faixas separadas. E o sudário no rosto era especificamente usado em casos de coma ou catalepsia para verificar se havia respiração. Se o sudário se movesse, a pessoa ainda estava viva. Cada detalhe técnico que João incluiu no relato, quando você conhece o contexto histórico e cultural, sugere enterro provisório de alguém possivelmente ainda vivo, não enterro definitivo de um cadáver. Mas a evidência mais damning ainda estava por vir, porque Spinoza percebeu algo sobre as palavras exatas que Jesus gritou. Lázaro, vem para fora. 4 palavras em português, 3 palavras em grego. Lazare, deuteruexo. Spinoza examinou cada palavra. Lazare é simplesmente o nome no caso vocativo, chamando a pessoa. Deuro é um advérbio que significa aqui ou para cá. Exo significa fora ou para fora, mas havia algo estranho no uso de deuro. Em grego clássico e koiné, quando você está comandando alguém a sair de um lugar, você normalmente usa exelte, forma imperativa de exerchomai, sair. Jesus poderia ter dito, Lazare, exelte, Lázaro, sai, mas ele não disse isso. Ele disse deuteruexo, literalmente aqui para fora, ou vem aqui para o lado de fora. É menos um comando de ressurreição e mais uma instrução para alguém se mover. Compare com outros milagres de ressurreição nos evangelhos. Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo em Marcos 5, ele diz Talita cum, menina, levanta-te. É um comando claro de ressurreição, dizendo a alguém morto para retornar à vida, mas deuteruexo não tem essa força. É o tipo de coisa que você diria para alguém escondido, ou dormindo em uma caverna. Vem para fora, vem para a luz. Spinoza escreveu, se Jesus realmente estava ressuscitando um cadáver em decomposição, comandando o espírito a retornar ao corpo, revertendo a morte em si, por que usar linguagem tão casual? Por que não uma invocação poderosa? Por que não clamar pelo poder de Deus? Por que apenas, vem para fora? A resposta que Spinoza propôs era simples, porque Jesus não estava ressuscitando ninguém. Ele estava acordando alguém que estava em coma profundo dentro de uma tumba provisória. E ele sabia disso. Mas havia um problema com essa teoria. Um problema grande.
Se Lázaro estava apenas em coma, se Jesus sabia disso, se Marta e Maria sabiam disso, por que o teatro todo? Por que a encenação? Por que transformar uma cura natural em um suposto milagre? E aqui Spinoza fez a pergunta que transformou toda a análise de um exercício acadêmico em uma acusação devastadora. Quem se beneficiou da crença de que Lázaro tinha sido ressuscitado dos mortos? A resposta estava no capítulo 12 de João. Logo após a suposta ressurreição, João registra: muitos judeus souberam que Jesus estava ali e foram, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dos mortos. Então, os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, pois por causa dele muitos judeus estavam indo embora e crendo em Jesus. Ali estava o motivo, a razão, o benefício tangível. A ressurreição de Lázaro estava causando conversões em massa. Pessoas que antes eram céticas agora acreditavam. E os líderes religiosos estabelecidos estavam perdendo poder, perdendo seguidores, perdendo controle. Spinoza argumentou que Jesus, sabendo que Lázaro estava em coma, mas seria declarado morto pela comunidade, viu uma oportunidade de criar um milagre tão espetacular que consolidaria sua autoridade religiosa de uma vez por todas. E Marta e Maria, desesperadas para salvar o irmão que todos acreditavam morto, concordaram em participar da encenação. Era uma acusação explosiva, não apenas de que o milagre não aconteceu, mas de que foi deliberadamente fabricado para fins políticos e religiosos. Mas Spinoza não tinha terminado, porque havia ainda um elemento da história que não fazia sentido nenhum se você acreditava na versão tradicional: o choro de Jesus. João 11:35 é o versículo mais curto de toda a Bíblia. Jesus chorou. 2 palavras em português, 3 em grego. Edakrissen ho Jesus. O verbo dakrio significa especificamente derramar lágrimas, chorar silenciosamente. Não é claio, lamentar em voz alta, ou copto, bater no peito em desespero. É choro contido, íntimo. A teologia cristã tradicional interpreta isso como Jesus compartilhando a dor humana, mostrando compaixão, conectando-se com o sofrimento das pessoas que amava. É uma das passagens mais citadas para demonstrar a humanidade de Cristo. Mas Spinoza fez uma pergunta devastadora. Se Jesus sabia que estava prestes a ressuscitar Lázaro, por que chorar? Pense logicamente. Se você está indo ao funeral de um amigo, mas você sabe, com certeza absoluta, que em 5 minutos vai trazer essa pessoa de volta à vida, você choraria? Você sentiria tristeza genuína? Ou você estaria contendo um sorriso, ansioso para revelar a surpresa maravilhosa que está prestes a fazer? Chorar não faz sentido se Jesus estava confiante no que ia acontecer. A menos que ele não estivesse confiante, a menos que houvesse dúvida, a menos que ele não tivesse certeza de que conseguiria acordar Lázaro do estado cataléptico. João registra que Jesus estremeceu, embrimaumai, um verbo que indica agitação interna profunda, quase raiva, antes de chorar. Por que raiva? Com quem ou com o quê? A interpretação tradicional sugere que era raiva contra a morte em si, contra o pecado que trouxe morte ao mundo. Mas Spinoza ofereceu outra interpretação. E se Jesus estava agitado, porque a situação estava saindo do controle? Porque havia mais testemunhas do que ele esperava? Porque os judeus de Jerusalém tinham vindo e agora ele estava sendo forçado a realizar o milagre sob pressão e escrutínio público? E o choro? E se fosse estresse? Medo de que o plano falhasse? Preocupação de que Lázaro realmente estivesse morto desta vez e ele estava prestes a ser exposto como fraude na frente de dezenas de testemunhas? Era uma leitura radical do texto, mas era consistente com todos os outros detalhes estranhos que Spinoza tinha catalogado. Ele continuou sua análise, focando no momento exato da suposta ressurreição. João registra: então tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Spinoza sublinhou 3 vezes a frase:
Disse isto por causa da multidão. Por que Jesus precisa explicar que está falando para a audiência? Por que precisa esclarecer que não está orando de verdade, apenas performando para os espectadores? Porque ele está consciente de que está encenando. Ele está dirigindo um espetáculo. E ele quer ter certeza de que os espectadores entendem o script. Compare isso com outros milagres de Jesus. Quando ele cura o cego, não há performance. Quando ele multiplica pães, não há discurso preparatório. Quando ele acalma a tempestade, não há explicação para a audiência sobre por que está fazendo o que está fazendo. Mas aqui há claramente consciência de que isso é teatro, performance, espetáculo projetado para convencer espectadores céticos. E então vem o momento. Lázaro vem para fora, e João registra. O morto saiu com as mãos e os pés envoltos em faixas, e o rosto envolto em um sudário. Spinoza parou aqui e fez uma lista de coisas que João não diz. João não diz que Lázaro estava pálido como um cadáver. João não diz que ele estava frio ao toque. João não diz que havia rigor mortis que de repente se desfez. João não diz que o cheiro de decomposição parou instantaneamente. João não diz que houve uma transformação visível de morte para a vida. João simplesmente diz: ele saiu, caminhando, envolto em faixas. Agora pense tecnicamente sobre isso. Lázaro está amarrado com faixas nas mãos e pés, e tem um sudário cobrindo o rosto. Como ele caminha? Como ele sai de uma tumba escura, desce possíveis degraus, sem visão, com os pés amarrados? A resposta é: ele não conseguiria se estivesse recém-ressuscitado, desorientado, confuso. Mas ele conseguiria se tivesse estado consciente ou semiconsciente o tempo todo, se soubesse onde estava, se tivesse se preparado para aquele momento. E o comando de Jesus, imediatamente após Lázaro sair: desatem-no e deixem-no ir. Por que Jesus não remove as faixas milagrosamente? Se ele acabou de ressuscitar um homem morto há 4 dias, por que não completar o milagre removendo as faixas sobrenaturalmente? Por que delegar isso aos assistentes? Porque não há poder sobrenatural sendo usado. Porque ele só fez Lázaro sair da tumba. O resto é procedimento normal. Spinoza estava construindo um caso cumulativo. Cada detalhe sozinho poderia ser explicado. Mas todos juntos, todos apontando na mesma direção, a probabilidade de todos esses elementos estranhos serem coincidências se tornava astronomicamente pequena. Mas ele ainda tinha que lidar com a evidência mais problemática para sua teoria: as testemunhas. João registra que havia dezenas de pessoas presentes. Judeus de Jerusalém que vieram consolar a família. E alguns deles, João admite, foram imediatamente aos fariseus contar o que tinha acontecido. Se era uma farsa óbvia, por que algumas pessoas acreditaram? Por que houve conversões? Spinoza tinha uma resposta para isso também, e envolvia entender a psicologia de testemunhas oculares e a formação de crenças religiosas em comunidades do século I. Spinoza dedicou 15 páginas inteiras do manuscrito a algo que parece tangencial: a psicologia do testemunho em contextos religiosos do I século. Mas para ele era absolutamente central, porque a objeção óbvia à sua teoria era: se foi uma farsa, como tantas pessoas foram enganadas. Ele começou citando exemplos de sua própria época. Amsterdã, em 1665, tinha visto 3 milagres públicos em igrejas diferentes: um ícone chorando, uma estátua sangrando e uma mulher supostamente possuída sendo exorcizada. Centenas de testemunhas em cada caso, todos jurando que viram o impossível com os próprios olhos. E em todos os 3 casos, investigação posterior revelou truques: óleo infiltrado na pintura, pigmento vermelho escondido na estátua e uma mulher com epilepsia sendo manipulada por um padre charlatão. Mas as testemunhas permaneceram convencidas. Mesmo depois da exposição, muitas insistiram que tinham visto milagres genuínos, porque testemunhar não é um processo neutro de registrar fatos. É um processo ativo de construir narrativa, e essa construção é influenciada por expectativa, contexto cultural, pressão social e necessidade psicológica de significado. No caso de Lázaro, Spinoza argumentou: as pessoas que estavam lá tinham todos os ingredientes para a interpretação milagrosa errônea. Primeiro,
Expectativa religiosa. Jesus já tinha reputação de curador. Suas seguidoras Marta e Maria provavelmente tinham espalhado histórias sobre seus poderes. Então, quando Jesus apareceu, as pessoas estavam predispostas a ver algo extraordinário. Segundo, distância e visibilidade limitada. A entrada de uma tumba é pequena, escura. As pessoas não estavam dentro da tumba. Estavam do lado de fora, a vários metros de distância. Elas viram uma forma humana saindo da escuridão, envolta em panos. Não viram de perto. Não examinaram o corpo antes e depois. Não tocaram. Apenas viram de longe. Terceiro, pressão social imediata. Assim que Lázaro saiu, os seguidores próximos de Jesus teriam começado a louvar, a declarar milagre, a reagir com êxtase religioso. E humanos são animais sociais. Quando você está em uma multidão e todos ao seu redor estão reagindo de uma forma, você tende a conformar. Duvidar publicamente naquele momento teria sido socialmente impossível. Quarto, reinterpretação retroativa. Nos dias e semanas seguintes, a história seria contada e recontada, cada vez com mais detalhes dramáticos, cada vez com mais certeza, e as próprias testemunhas começariam a lembrar o evento de forma mais milagrosa do que realmente foi. É assim que memória humana funciona. Reconstruímos nossas memórias cada vez que as acessamos, e elas são modificadas por nossas crenças atuais. Spinoza citou um caso que ele tinha pesquisado pessoalmente, o suposto milagre do santo óleo em Nápoles. Anualmente, sangue seco de São Januário supostamente se liquefazia na frente de milhares de testemunhas. Spinoza tinha ido lá, tinha testemunhado ele mesmo. E sim, parecia que o sangue se liquefazia. Mas físicos haviam demonstrado que certas substâncias, misturas de cera e pigmentos, se liquefazem com calor corporal e movimento. O padre segurava a ampola, a aquecia com as mãos, a agitava sutilmente. E voilá, milagre. Mas as milhares de testemunhas em Nápoles não viam fraude. Viam milagre, porque queriam ver milagre, porque sua fé dependia disso, porque admitir que foi enganado seria admitir que sua vida inteira de devoção foi baseada em uma mentira. O mesmo, Spinoza argumentou, teria acontecido com as testemunhas da ressurreição de Lázaro. Elas viram Jesus na entrada de uma tumba, viram uma figura saindo, viram os seguidores de Jesus celebrando um milagre, e suas mentes preencheram o resto. Construíram uma narrativa de ressurreição porque era a narrativa que fazia sentido dentro de sua visão de mundo. Mas então por que alguns dos judeus que testemunharam foram aos fariseus denunciar Jesus? Spinoza tinha uma resposta brilhante para isso. Porque eles não acreditaram. Porque eles viram através da encenação. Porque eles perceberam as inconsistências que Spinoza estava agora catalogando 16 séculos depois. João diz que alguns dos judeus foram aos fariseus. Não todos, não a maioria, alguns, os mais céticos, os mais observadores, os que notaram os detalhes estranhos. E o que eles reportaram aos fariseus? João não diz exatamente. Ele apenas diz que contaram o que Jesus tinha feito. Não necessariamente que relataram um milagre genuíno. Talvez tenham relatado uma farsa. Talvez tenham dito: esse Jesus está enganando as pessoas. Está fazendo teatro religioso. Está consolidando poder através de milagres falsos. E a reação dos fariseus faz mais sentido sob essa interpretação. João registra que, após ouvirem o relato, os líderes religiosos convocaram o sinédrio e disseram: que faremos? Este homem está fazendo muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Note, não disseram: como pode estar fazendo sinais genuínos? Disseram: está fazendo sinais. Uma descrição neutra que não confirma a autenticidade. E a preocupação deles era política, não teológica. Todos crerão nele. Eles não estavam com medo de seus poderes divinos. Estavam com medo de sua influência sobre as massas. E então vem a linha que Spinoza considerou mais reveladora de todo o capítulo. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Não. Desde aquele dia, reconheceram que era o Messias. Não. Desde aquele dia, investigaram seus poderes. Desde aquele dia, resolveram matá-lo.
Isso é consistente com testemunhar um milagre divino genuíno? Ou é consistente com descobrir uma fraude religiosa perigosa? Spinoza votou na segunda opção, mas ele sabia que mesmo com toda essa análise, toda essa evidência circunstancial, toda essa argumentação lógica, ele ainda não tinha a prova definitiva de que Lázaro nunca morreu, porque prova negativa é impossível. Você não pode provar que algo não aconteceu. Pode apenas mostrar que a evidência de que aconteceu é inadequada. Então Spinoza mudou de estratégia. Em vez de tentar provar que o milagre foi falso, ele iria demonstrar que o relato de João é internamente inconsistente de formas que tornam impossível aceitar sua historicidade literal. E o lugar onde a inconsistência era mais gritante era no tratamento do tempo. Spinoza criou uma tabela. 5 colunas: evento, tempo no texto, tempo real necessário, inconsistência, implicação. Era metódico. Era obsessivo. Era o tipo de análise que apenas alguém com formação tanto em filosofia quanto em estudos textuais rabínicos poderia fazer. Começou com o envio da mensagem. Marta e Maria mandam avisar Jesus que Lázaro está doente. João não diz quanto tempo a mensagem levou para chegar. Mas Jesus estava além do Jordão, provavelmente em Pérea, cerca de 35 quilômetros de Betânia. Um mensageiro a pé, em terreno montanhoso, levaria no mínimo 6-8 horas de caminhada rápida. Mais provavelmente um dia inteiro se saiu de manhã. Se saiu à tarde, poderia chegar à noite ou na manhã seguinte. João diz que quando Jesus recebeu a notícia, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, mais 2 dias passam. Depois ele diz aos discípulos: vamos para a Judéia, e eles viajam de volta. Mais um dia de caminhada no mínimo. Então temos 1 dia, mensagem. Plus, 2 dias, espera. Plus, 1 dia, viagem. Plus, 4 dias. E quando Jesus chega, João diz que Lázaro já estava no túmulo havia 4 dias. Spinoza fez a conta e percebeu. Se Lázaro estava morto há 4 dias quando Jesus chegou e a viagem toda levou 4 dias, então Lázaro teria morrido exatamente no momento em que a mensagem foi enviada dizendo que ele estava doente. Isso é possível? Sim, tecnicamente. Talvez Marta e Maria soubessem que Lázaro estava morrendo e mandaram a mensagem no último momento. Talvez ele morreu minutos depois de o mensageiro sair. Mas então por que a mensagem diz apenas está doente? Por que não está morrendo ou está em agonia? Por que usar linguagem casual se a situação era desesperadora? E mais estranho, por que Jesus não partiu imediatamente? Se ele recebeu uma mensagem urgente sobre doença grave, por que esperar 2 dias inteiros antes de reagir? A explicação teológica tradicional é que Jesus deliberadamente esperou para que o milagre fosse mais impressionante. Mas isso cria um problema moral. Significa que Jesus deliberadamente permitiu que seu amigo morresse e que Marta e Maria sofressem apenas para fazer um milagre mais espetacular. Isso não retrata Jesus como compassivo, mas como manipulador. Spinoza propôs uma explicação alternativa. Jesus recebeu a mensagem sobre doença, não morte. Ele esperou 2 dias, porque não era uma emergência. Lázaro estava doente, mas Jesus conhecia a condição e sabia que não era fatal. Então ele esperou deliberadamente até o 4º dia, porque sabia que naquele ponto Lázaro seria declarado oficialmente morto pela comunidade, mas ainda poderia estar vivo. Mas isso requeria conhecimento prévio. Requeria que Jesus soubesse exatamente o que estava acontecendo em Betânia sem estar lá. E Spinoza tinha que explicar como isso era possível. Ele propôs 2 possibilidades. Primeira, conluio. Marta e Maria estavam coordenando com Jesus. Elas sabiam que Lázaro tinha entrado em um estado cataléptico que parecia morte. Mandaram a mensagem codificada: está doente. Jesus entendeu o código e esperou o tempo certo. Segunda, conhecimento médico. Jesus tinha experiência com estados catalépticos e comas. Ele tinha visto casos similares antes. Quando recebeu a descrição da condição de Lázaro, reconheceu os sintomas e previu que Lázaro seria declarado morto, mas ainda poderia estar vivo. Ambas as explicações eram especulativas. Spinoza admitia isso, mas ele argumentava que eram mais plausíveis do que a alternativa.
Que Jesus permitiu cinicamente que seu amigo morresse para fazer um milagre mais impressionante. Spinoza, então, passou para a segunda grande inconsistência temporal, o comportamento de Marta. O João registra que quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela saiu ao seu encontro. Maria ficou em casa. Por quê? João não explica. Apenas diz que Marta saiu enquanto Maria ficou sentada em casa. Isso é estranho. Se ambas amavam Jesus, se ambas estavam em luto, por que apenas Marta saiu? Por que Maria precisou ser chamada secretamente mais tarde? Spinoza propôs, porque Marta era a cúmplice. Ela era a que estava coordenando o plano. Ela saiu primeiro para brifar Jesus sobre a situação, informá-lo sobre quantas testemunhas estavam presentes, garantir que tudo estava pronto para a encenação. E a conversa que ela tem com Jesus apoia isso. Ela não está histérica, não está em pânico. Ela está calma, quase informativa. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É uma afirmação de fato, não um lamento emocional. E então ela diz algo extraordinário. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Mesmo agora? Por que mesmo agora? Se ela realmente acreditava que Lázaro estava morto há 4 dias, por que não mesmo assim, ou apesar de tudo? Por que usar linguagem temporal, mesmo agora, como se houvesse um prazo? Porque havia um prazo. Porque após 4 dias, a decomposição se tornaria óbvia e irreversível. Mesmo agora significava, ainda há tempo, mas não muito. Jesus responde, teu irmão ressurgirá. E Marta dá uma resposta estranhíssima. Sei que ressurgirá na ressurreição no último dia. Isso não faz sentido. Jesus acabou de dizer que Lázaro ressurgirá. Ela deveria responder com esperança, com excitação. Em vez disso, ela desloca a conversa para a escatologia futura. Como se estivesse deliberadamente mal interpretando Jesus, como se estivesse testando ele, ou jogando algum tipo de jogo teológico. Spinoza escreveu na margem, esta conversa tem a qualidade de um script mal ensaiado, como se ambos soubessem o que vai acontecer, mas precisassem encenar ignorância para as testemunhas. E então Maria é chamada secretamente. João enfatiza isso. Por que secretamente? A resposta tradicional é vaga, talvez para evitar os judeus que estavam chorando com ela. Mas por que evitá-los? Eles eram amigos da família, não inimigos, a menos que Marta e Maria não quisessem que os judeus ouvissem as instruções que estavam sendo dadas, a menos que houvesse informações que precisavam ser passadas longe de ouvidos indiscretos. E quando Maria vai, os judeus seguem. Não foram convidados, apenas seguiram porque desconfiaram. E sua presença complica o plano, adiciona testemunhas não planejadas, cria pressão adicional. Daí a agitação de Jesus, daí o choro, daí o estremecimento. Não era emoção sobre morte, era estresse sobre performance prestes a ser realizada sob escrutínio imprevisto. Spinoza estava tecendo uma narrativa alternativa completa, usando os mesmos textos que a tradição cristã usava para provar o milagre. E sua narrativa era internamente consistente, psicologicamente plausível, e explicava todas as anomalias que a versão tradicional deixava sem resposta. Mas ele ainda tinha que lidar com o elefante na sala. Se era tudo farsa, se Lázaro nunca morreu realmente, por que o próprio Lázaro não desmentiu depois? Por que ele continuou a farsa? Por que se tornou cúmplice? E aqui Spinoza fez sua análise mais sombria. Após o capítulo 11, Lázaro aparece mais 2 vezes no Evangelho de João, e em ambas as aparições há algo profundamente perturbador se você sabe o que procurar. Primeira aparição, João 12, 1, 2. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali lhe ofereceram um jantar. Marta servia, e Lázaro estava entre os que comiam com ele à mesa. É uma descrição curta, quase casual. Jesus está jantando, Marta serve, e Lázaro está à mesa. Mas note o que não está ali. Lázaro não fala. Não há registro de nenhuma palavra dele. Não há descrição de como ele parecia. Não há menção de sua reação a Jesus. Nada sobre seu testemunho da experiência de ter estado morto. Isso é bizarro.
Aqui está um homem que supostamente passou 4 dias morto e foi ressuscitado. Ele experimentou a morte. Voltou. Seria a pessoa mais interessante no jantar. Todos estariam fazendo perguntas. O que você viu? Como foi? Há algo após a morte? Mas João não registra nada. Lázaro é mencionado apenas como estando presente, e então desaparece da narrativa, como um figurante, como cenário. Segunda aparição, João 12, 9, 11. Grande multidão de judeus soube que Jesus estava ali e foi, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Por isso, os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos judeus estavam indo embora e crendo em Jesus. Aqui está explícito. Lázaro era uma celebridade. Multidões vinham vê-lo. Ele era a evidência viva do poder de Jesus. E os sacerdotes queriam matá-lo porque sua existência estava causando conversões. Mas aqui está o problema. Se os sacerdotes realmente acreditavam que Lázaro tinha sido ressuscitado, por que matá-lo resolveria alguma coisa? Jesus poderia simplesmente ressuscitá-lo novamente, não? Ou ressuscitar outra pessoa para provar o ponto? Matar Lázaro só faz sentido se os sacerdotes sabiam que não havia nenhum poder de ressurreição real. Se eles sabiam que era uma farsa, mas a farsa estava sendo efetiva em converter pessoas. Então eliminar a evidência, mesmo que seja evidência falsa, eliminaria o problema. Spinoza circulou essa passagem e escreveu: os sacerdotes não temiam o poder de Jesus, temiam sua influência. Se acreditassem em ressurreições genuínas, matá-lo seria inútil. Mas se acreditassem em fraude, matá-lo seria lógico. E então vem o detalhe mais perturbador. Após essa breve menção da conspiração para matar Lázaro, ele desaparece completamente do registro histórico. João não menciona se Lázaro foi morto. Não menciona se ele fugiu. Não menciona mais nada sobre ele. Os outros evangelhos nunca o mencionam em primeiro lugar. Atos dos Apóstolos, que registra a história da igreja primitiva em Jerusalém, nunca menciona Lázaro, nenhuma vez. Aqui está um homem que foi ressuscitado dos mortos, o maior testemunho vivo do poder de Cristo, e ele simplesmente não aparece na história da igreja primitiva. Paulo, em todas as suas cartas, nunca menciona Lázaro. Nunca usa a ressurreição de Lázaro como exemplo. Nunca se refere ao testemunho dele. É como se Lázaro tivesse sido apagado, como se alguém tivesse deliberadamente removido dele do registro histórico. Spinoza propôs 2 explicações. Primeira, Lázaro foi realmente morto pelos sacerdotes, e foi morto rapidamente, antes de poder testemunhar amplamente, antes de poder ser interrogado por autoridades, antes de poder desmentir ou confirmar o que realmente aconteceu. Segunda, Lázaro foi silenciado por algum outro meio, talvez pago, talvez exilado, talvez intimidado. Talvez ele mesmo percebeu que tinha se tornado cúmplice de uma fraude religiosa e escolheu desaparecer para evitar consequências. Ambas as explicações eram especulativas, mas Spinoza argumentou que o silêncio de Lázaro, após sua suposta ressurreição, era uma das evidências mais fortes de que algo estava muito errado com a história oficial. Porque se você realmente tivesse sido ressuscitado dos mortos, você não pararia de falar sobre isso. Seria a única coisa que importaria em sua vida. Você se tornaria o evangelista mais poderoso do cristianismo. Seu testemunho seria registrado, repetido, preservado. Mas Lázaro não fala. Não no Evangelho de João. Não em nenhum lugar. E pessoas que realmente experimentaram o impossível não ficam caladas. Apenas pessoas que participaram de uma fraude ficam caladas. Spinoza então fez algo que nenhum teólogo da época ousaria. Ele comparou o relato da ressurreição de Lázaro com outros relatos de ressurreição nos evangelhos. Jesus ressuscita a filha de Jairo em Marcos 5. A menina se levanta, começa a andar, e Jesus diz para darem comida a ela. É imediato, prático, verificável. Jesus ressuscita o filho da viúva em Lucas 7. O jovem senta-se, começa a falar e é devolvido à mãe. Há testemunhas, há reação imediata, há confirmação. Mas com Lázaro, ele sai do túmulo envolto em faixas, é desamarrado e então nada. Nenhum registro de o que ele disse ou fez imediatamente depois.
nenhuma descrição de como ele parecia, nenhuma confirmação de testemunhas nomeadas. É como se João tivesse deliberadamente deixado a narrativa vaga para evitar detalhes específicos que pudessem ser verificados ou contestados. E havia um último elemento que Spinoza considerou definitivo: a reação dos discípulos. Quando Jesus anuncia que vai para a Judéia para acordar Lázaro, os discípulos protestam. Eles dizem: Rabi, recentemente os judeus procuravam te apedrejar e tu vais lá outra vez? Isso faz sentido. Eles estavam preocupados com a segurança. Mas então Jesus clarifica: Lázaro morreu. E os discípulos respondem: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar bom. Eles não entendem. Jesus tem que explicar explicitamente: Lázaro morreu. E então vem a linha que Spinoza considerou mais reveladora. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós, para morrermos com ele. Tomé está sendo sarcástico. Ele está essencialmente dizendo: Ótimo, vamos todos para a Judéia e sermos mortos também. Por que não? Não há entusiasmo, não há fé, não há expectativa de milagre, apenas resignação cínica. E durante todo o evento da suposta ressurreição, os discípulos não fazem nada, não dizem nada. João não registra suas reações. Eles são figurantes completamente passivos na narrativa. Por quê? Se eles testemunharam um milagre tão espetacular, por que não há registro de suas reações? Por que não há registro de Tomé, o cético que precisou ver para crer, sendo convencido pela ressurreição de Lázaro? Spinoza argumentou que o silêncio dos discípulos era tão revelador quanto o silêncio de Lázaro. Porque se você testemunha um milagre genuíno, você reage, você expressa, você transforma. Mas se você testemunha teatro religioso, se você está desconfortável com a encenação, se você não tem certeza do que realmente aconteceu, você fica calado. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Spinoza tinha preenchido 47 páginas de análise meticulosa. Havia dissecado cada palavra, cada detalhe, cada inconsistência. Havia reconstruído a cronologia, analisado a psicologia das testemunhas, explicado as anomalias culturais e linguísticas. E no final, ele chegou a uma conclusão que era simultaneamente simples e devastadora. O Evangelho de João, seja deliberadamente ou por erro histórico acumulado, registrou como ressurreição milagrosa o que foi provavelmente um caso de coma cataléptico mal diagnosticado como morte. Mas Spinoza era filósofo, não apenas crítico, e ele sabia que sua análise levantava questões muito maiores do que apenas a historicidade de um evento específico. Porque se a ressurreição de Lázaro era questionável, o que isso significava para outros milagres? O que significava para a ressurreição do próprio Jesus? O que significava para a confiabilidade dos evangelhos em geral? Ele dedicou as últimas 10 páginas do manuscrito não a demolir ainda mais o relato de João, mas a explorar as implicações filosóficas e teológicas de sua análise. Primeira implicação: se milagres podem ser explicados naturalmente, o que sobra da divindade de Jesus? Spinoza argumentou que a divindade não depende de violações das leis naturais, que um Jesus totalmente humano, sem poderes sobrenaturais, mas com sabedoria profunda, compaixão genuína, e ensino ético revolucionário seria igualmente digno de reverência. Talvez até mais digno, porque sua grandeza viria de caráter e não de truques cósmicos. Ele escreveu: se Jesus precisava de milagres para provar sua autoridade, então sua mensagem era fraca. Mas se sua mensagem era forte o suficiente para transformar civilizações sem milagres genuínos, então ele era verdadeiramente extraordinário. Segunda implicação: se evangelistas embelezaram ou fabricaram eventos, o que podemos confiar nas Escrituras? Spinoza não argumentou que tudo era falso. Ele argumentou que os evangelhos eram documentos humanos, escritos por pessoas com agendas teológicas, políticas e comunitárias, que continham núcleos históricos envoltos em camadas de interpretação, lenda e propaganda religiosa, e que isso não os tornava inúteis, apenas os tornava históricos, documentos a serem estudados criticamente, não aceitos acriticamente. Terceira implicação:
Se a Igreja construiu sua doutrina sobre eventos questionáveis, qual é a base da fé? Aqui Spinoza foi mais radical. Ele argumentou que fé baseada em milagres é a forma mais fraca de fé, porque milagres, por definição, violam a experiência ordinária. São não verificáveis, são suspeitos de fraude ou mal-entendido. Fé genuína, ele propôs, deveria ser baseada em razão e experiência moral, em reconhecer verdades éticas universais, em viver de acordo com princípios que promovem florescimento humano. Se os milagres de Jesus eram verdadeiros ou falsos, isso seria irrelevante para a questão mais importante. Seus ensinamentos sobre amor, justiça e compaixão eram válidos. Spinoza concluiu que eram, que o Sermão da Montanha não requeria nenhum milagre para validá-lo, que a parábola do bom samaritano era profunda independentemente de Jesus poder ou não multiplicar pães. Mas ele também reconheceu que essa posição era herética para virtualmente todos os cristãos de sua época. Que dizer, Jesus foi grande mesmo se os milagres eram falsos, seria considerado blasfêmia. E foi por isso que ele nunca publicou o manuscrito. Ele o guardou em uma gaveta trancada. Mostrou apenas para 3 amigos próximos, todos filósofos, todos já considerados heréticos por outras razões. E deixou instruções para que fosse publicado apenas 50 anos após sua morte, quando todos os que poderiam ser prejudicados já estariam mortos. Mas mesmo essas precauções não foram suficientes, porque um dos amigos, aterrorizado pelo que tinha lido, fez uma cópia e a enviou anonimamente para a Inquisição como evidência da periculosidade de Spinoza. A Inquisição leu o manuscrito e decidiu não fazer nada publicamente. Por quê? Porque publicar uma refutação chamaria a atenção para os argumentos. Porque processar Spinoza transformaria o manuscrito em lenda. Porque a melhor forma de lidar com ideias perigosas, às vezes, é simplesmente ignorá-las, deixá-las morrer no silêncio. Mas a Inquisição arquivou o documento, e ele permaneceu em arquivos da Igreja, não catalogado oficialmente por quase 2 séculos. Até que, em 1862, um historiador holandês chamado Koerbagh encontrou uma referência ao manuscrito em cartas de Spinoza. Começou a procurar, e, eventualmente, em um arquivo em Roma, encontrou uma cópia. Ele publicou trechos em um periódico acadêmico alemão em 1865. A reação foi silêncio educado. Alguns teólogos liberais acharam interessante. A maioria dos acadêmicos ignorou. E a Igreja Católica emitiu uma nota breve dizendo que argumentos já refutados por santos padres não merecem atenção contemporânea. Mas não havia refutação nos arquivos. A Igreja simplesmente afirmou que tinha refutado sem realmente apresentar refutação. E até hoje, 3 séculos e meio depois, a análise de Spinoza sobre a ressurreição de Lázaro permanece uma das mais controversas e menos discutidas críticas bíblicas já escritas. Não porque foi refutada, mas porque é irrefutável dentro de seus próprios termos. Se você aceita a análise histórico-crítica, se você trata textos bíblicos como documentos humanos sujeitos a erro, embellishment e agenda política, se você aplica os mesmos padrões de evidência que aplicaria a qualquer outro relato antigo, então a ressurreição de Lázaro não passa no teste. As inconsistências são muitas. As anomalias são inexplicáveis. O silêncio dos outros evangelhos é ensurdecedor. E o silêncio do próprio Lázaro é revelador. Spinoza não provou conclusivamente que foi uma farsa. Prova conclusiva é impossível para eventos históricos de 2000 anos atrás, mas ele demonstrou dúvida razoável. E no tribunal da história, dúvida razoável é suficiente. A ressurreição de Lázaro, o maior milagre de Jesus segundo João, o evento que converteu multidões e consolidou a fé em sua divindade, talvez nunca tenha acontecido. Ou se aconteceu, aconteceu de forma muito diferente do que a tradição ensina. Lázaro não estava morto, estava em coma. Jesus sabia disso. Marta e Maria sabiam disso. E juntos, deliberadamente ou não, criaram um espetáculo religioso que se transformou em lenda. E essa lenda moldou 2 milênios de fé cristã. Spinoza guardou o manuscrito na gaveta e tentou esquecer. Mas a questão continuava o perseguindo. Se João fabricou ou embelezou a ressurreição de Lázaro, por quê? Qual era o motivo?
A resposta estava no contexto histórico. O Evangelho de João foi escrito por volta do ano 90 100 d.C., cerca de 60 anos após a morte de Jesus. Era o último dos 4 evangelhos, e foi escrito para uma comunidade específica, enfrentando uma crise específica. Os cristãos joânicos estavam em conflito violento com as sinagogas judaicas. Haviam sido expulsos, excomungados, considerados hereges, e precisavam de uma narrativa que legitimasse sua separação do judaísmo mainstream. E aqui está o detalhe crucial. A ressurreição de Lázaro acontece em Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém, logo antes da Páscoa. É o evento que, segundo João, leva o Sinédrio a decidir matar Jesus. João está construindo uma narrativa política. Está dizendo: os líderes judeus rejeitaram o maior milagre possível. Eles viram um homem ressuscitar dos mortos e escolheram matá-lo em vez de acreditar. Portanto, a separação entre cristãos e judeus foi culpa deles, não nossa. É propaganda religiosa sofisticada. E funcionou. Por 2000 anos, a história de Lázaro foi usada para justificar antissemitismo cristão. Eles viram o milagre e ainda rejeitaram Cristo. Tornou-se argumento padrão para demonizar judeus. Spinoza, sendo judeu excomungado, entendia as implicações políticas do texto melhor que qualquer teólogo cristão. Ele via como a história de Lázaro não era apenas sobre milagre, mas sobre poder, legitimidade e construção de fronteiras comunitárias. E isso o levou a uma pergunta ainda mais perturbadora. Quantos outros milagres nos evangelhos eram menos sobre história e mais sobre teologia política? Spinoza começou a aplicar seu método crítico a outros milagres e percebeu padrões. Milagres que aparecem em apenas um evangelho tendem a ser os mais extraordinários. A ressurreição de Lázaro só está em João. A transfiguração tem versões diferentes em cada evangelho sinótico. A ascensão física de Jesus só é detalhada em Atos. Quanto mais testemunhas um evento deveria ter tido, menos evangelhos o registram. Por quê? Porque eventos com muitas testemunhas reais são mais fáceis de verificar ou desmentir. Então, evangelistas evitavam fabricar milagres muito públicos. Mas a ressurreição de Lázaro quebra esse padrão. É extremamente pública, segundo João. Dezenas de testemunhas perto de Jerusalém, causando conversões em massa. E mesmo assim, silêncio total nos outros evangelhos. A explicação: João escreveu o último, quando todas as testemunhas estavam mortas. Ele podia inventar ou embelezar sem medo de contradição imediata. Spinoza documentou isso sistematicamente. Comparou datação dos evangelhos com ousadia das afirmações milagrosas. E encontrou correlação perfeita. Quanto mais tarde o evangelho, mais espetaculares os milagres. Marcos, o mais antigo, 70 d.C., tem milagres relativamente modestos. Mateus e Lucas, 80 a 85 d.C., adicionam mais. João, 90 a 100 d.C., tem os mais dramáticos. É evolução lendária em tempo real. E você pode traçar exatamente como a história de Jesus foi sendo inflacionada década após década. Mas Spinoza percebeu algo ainda mais profundo. O Evangelho de João não é apenas tardio. É filosoficamente diferente dos sinóticos. Marcos, Mateus e Lucas apresentam Jesus como profeta apocalíptico, um homem falando sobre o reino de Deus iminente, desafiando autoridades, pregando arrependimento. João apresenta Jesus como Logos divino encarnado, discursando sobre metafísica, falando em linguagem mística, afirmando divindade explícita. São dois Jesus completamente diferentes, e a ressurreição de Lázaro é perfeitamente joânica, é teatral, simbólica, teológica. Jesus declara: "Eu sou a ressurreição e a vida" antes do evento. Ele está performando teologia, não fazendo milagre espontâneo. Spinoza argumentou que João transformou Jesus histórico em Cristo teológico, e a ressurreição de Lázaro foi a ferramenta narrativa perfeita para isso. Porque se Jesus pode literalmente ressuscitar mortos, ele não é apenas profeta, é divindade. E toda a cristologia joânica depende dessa escalada de afirmações. Sem Lázaro, João tem apenas palavras. Com Lázaro, João tem demonstração definitiva.
exceto que a demonstração nunca aconteceu. Spinoza passou seus últimos anos evitando o manuscrito, mas em 1677, 6 meses antes de morrer, ele o revisitou, fez anotações finais, não mudou suas conclusões, mas adicionou uma seção sobre implicações para a fé pessoal. Ele escreveu: descobrir que um milagre é falso não destrói Deus, apenas destrói uma versão particular de Deus construída sobre fundações fracas. Mas se sua fé depende de Jesus ressuscitando Lázaro, sua fé é frágil. Mas se sua fé é baseada em viver eticamente, amar o próximo, buscar justiça, então a historicidade de Lázaro é irrelevante. Era Spinoza tentando suavizar o golpe, tentando dizer que crítica bíblica não é inimiga de espiritualidade. Mas ele sabia que poucos aceitariam isso. Para a maioria dos cristãos, questionar milagres era questionar tudo. E ele estava certo. Quando trechos do manuscrito finalmente vazaram décadas após sua morte, a reação foi fúria. Spinoza foi chamado de ateu judeu, destruindo o cristianismo por vingança. Não importava que seus argumentos fossem lógicos, evidenciados, cuidadosos. Importava apenas que ele tinha ousado questionar. Hoje, 3 séculos e meio depois, a análise de Spinoza sobre Lázaro é estudada em seminários liberais e ignorada em igrejas conservadoras. Teólogos acadêmicos geralmente concordam com suas conclusões básicas. A ressurreição de Lázaro é historicamente problemática. As inconsistências são reais. O silêncio dos sinóticos é inexplicável. Mas há resistência enorme a afirmar isso publicamente, porque admitir que um milagre central pode ser lendário abre porta para questionar todos os outros. E se Lázaro é lenda, o que dizer da multiplicação dos pães, e dos cegos curados, e da ressurreição do próprio Jesus? Spinoza sabia que estava começando algo irreversível, uma vez que você aplica crítica histórica rigorosa a textos sagrados, não pode parar seletivamente. Ou você trata tudo como intocável, ou você questiona tudo, e ele escolheu questionar, não por ódio, não por vingança contra judaísmo ou cristianismo, mas porque ele acreditava que verdade importa, que integridade intelectual importa, que você não honra Deus aceitando mentiras sobre ele. Spinoza morreu em 1677, aos 44 anos, tuberculose, sozinho em sua pequena casa em Haia. O manuscrito sobre Lázaro foi encontrado entre seus papéis. Seus amigos, cumprindo instruções dele, não o publicaram. Guardaram por décadas. Quando finalmente apareceu em fragmentos no século XIX, causou escândalo mínimo, porque naquele ponto, crítica bíblica já estava estabelecida na Academia Europeia. Spinoza havia sido pioneiro, mas outros tinham seguido. Hoje a questão não é se Spinoza estava certo sobre Lázaro especificamente. A questão é mais ampla, como lemos textos religiosos antigos, como literatura sagrada intocável, ou como documentos históricos sujeitos à crítica. A resposta que você escolhe determina não apenas o que você acredita sobre Lázaro, mas como você constrói sua vida espiritual inteira. Spinoza argumentou por honestidade radical. Se algo é verdadeiro, resiste a escrutínio. Se não resiste, não deveria ser fundamento de fé. E a ressurreição de Lázaro não resistiu. As inconsistências são irreconciliáveis. O silêncio dos sinóticos é ensurdecedor. A cronologia não fecha. O comportamento dos personagens é suspeito. As motivações políticas de João são óbvias. Lázaro provavelmente nunca morreu. E se ele nunca morreu, não foi ressuscitado. E se não foi ressuscitado, o maior milagre de Jesus, segundo João, nunca aconteceu. Esta é a conclusão de Spinoza. Não como destruição, mas como libertação. Libertação da necessidade de defender o indefensável. Libertação para buscar Deus através de razão e ética, não através de milagres duvidosos. Você não precisa concordar com ele, mas você não pode ignorar seus argumentos, porque uma vez que você os ouve, uma vez que você vê as contradições, uma vez que você entende as implicações, você nunca lerá João 11 da mesma forma novamente.